Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao novo canal de Corinthians que eu fiz. O outro canal tinha Corinthians, mas esse eu criei mais para ser uma coisa mais específica. Então, você torcedor que gosta de conteúdo de Corinthians, considere se inscrever, curta e manda para algum amigo corintiano. E bom, agora vamos comentar um pouco do jogo. Corinthians 3, Vasco 2. Jogo muito importante pro Corinthians. Já dá pra dizer que é uma disputa direta. É uma disputa direta. O Corinthians não tá bem no brasileiro. Definitivamente não. O Corinthians, na real, tá bem mal. Bem mal. Porém, a gente pegou o nosso maior freguês, que é o Vasco. Eu vi muitos torcedores com medo do Vasco. Eu considero que não se justifica. O Vasco mostrou hoje pra gente. É um time muito ruim. O time do Vasco é muito ruim. É muito ruim. E até me surpreendeu a torcida fazer provocações, provocações pela torcida do Palmeiras. Tipo, o Vasco nem é tão rival assim do Corinthians, colocando coisas do Palmeiras, mancha verde. Eu queria entender, se você é torcedor do Vasco, eu gostaria de entender o que que você acha sobre as suas organizadas colocando o símbolo do Palmeiras, colocando mancha verde, sendo que isso nem. Isso realmente eles falam por vocês? Porque é uma coisa que eu gostaria de saber. Voltando ao jogo, o time do Corinthians. Obviamente, o Corinthians entrou com o que tinha. Com o que tinha. Eu não gostei muito da escalação por causa dos quatro volantes. Eu sei que era um jogo perigoso, mas quatro volantes com um time extremamente limitado como o Vasco, eu acho um erro. Eu acho um erro. Tudo bem, o Corinthians conseguiu dominar a maior parte do jogo, mas podia não ter dado certo isso, porque o jogo deu certo, mas deu certo porque o Vasco é muito fraco. Muito fraco. Talvez, se fosse outro adversário, a gente não estaria saindo com esse resultado positivo. E bom, comentar um pouco sobre o primeiro tempo, né? Primeiro tempo, o Corinthians sim conseguiu dominar. Dos 15 minutos pro final. Os primeiros 15 minutos foi um jogo bem feio. Dos 15, 20 minutos até o final do primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo. Dominou o jogo. Achou não, né? Criou o gol. Eu vou ter que falar dele depois, mas eu vou elogiar. Ótimo, ótimo lançamento do André Ramalho. Foda falar isso. Ótima jogada do Bidu. E um gol do contestado Maicon. Quando eu vi ele na escalação, eu confesso que eu estranhei um pouco. Eu estranhei ver o Maicon. Eu, sinceramente, não sou um apreciador do jogo do Maicon. Definitivamente não. O Maicon, pra mim, ele não merece o espaço no elenco já faz tempo, mas hoje não fez um jogo ruim. O primeiro tempo do Maicon, ele não se comprometeu, fez o gol, apareceu, não se escondeu. E pra mim, isso já é um avanço para um jogador que não faz nada, fez um gol, participou do jogo, já é um grande avanço. Depois disso, o primeiro tempo foi um domínio do Corinthians. Domínio do Corinthians, o Vasco mal chegava, o time do Vasco não consegue criar, mesmo com o Felipe Coutinho, não consegue criar. E aí a gente entra no segundo tempo. Aí no segundo tempo, a gente simplesmente um lance idiota do atleta André Ramalho. O André Ramalho não é mais se o André Ramalho falhar, não é se, é quando, porque ele vai falhar. O André Ramalho ele vai falhar, em algum momento do jogo ele vai falhar. E o pior que eu tava gostando da partida dele até o momento. Tava dando lançamentos bons, tava até que seguro. Vai lá e me faz um pênalti infantil. Infantil. Tem um braço do Verratti? Tem. Mas você pula com o braço aberto? Infantilidade e burrice. Burrice que podia ter custado um jogo. Podia ter custado um jogo que vale muito pra gente. Pênalti pro Vasco. Pênalti pro Vasco. E acontece? 1-1. Quando acontece 1-1, bate uma preocupação. Porque a gente imagina que um time em casa que empata, a torcida vai vir junto, o time vai crescer de rendimento. Um mero engano. O Vasco, como eu disse, é muito ruim. O Vasco não conseguiu se impor no jogo, não conseguiu mesmo após o gol. Foi um gol achado, definitivamente não criou pra isso. E aí o Corinthians consegue sim achar o seu, achar não também, criar o seu segundo gol, que vem com o Guinegão. Partida, o Guinegão definitivamente não é um craque, definitivamente não. Mas é um jogador que vai ser muito útil pro Corinthians, muito útil. Um moleque muito novo, já é bom olhar a multa dele.
renovar contrato, porque já já vão vir atrás. É um moleque muito com potencial gigante. Hoje, tecnicamente, eu acho ele abaixo. Tecnicamente, ele é abaixo. Muitos lances ele simplesmente abaixa a cabeça e corre. Mas, é um jogador muito forte. Jogador muito forte. É um jogador que eu gosto de ver em campo. Dá pra ver que ele se doa muito em campo. E é esse tipo de jogador que a gente precisa e merece. E, como aconteceu, tava merecendo o gol, conseguiu fazer um gol. O Garro já tinha entrado, belo chute do Garro. Rebote, o Mateuzinho tava muito bem no lance. Cruzou, ele fez o gol. Ali a gente já passou uma segurança maior. Já tinha passado uma segurança maior, porque o Vasco tava entregue. O Vasco tava simplesmente entregue pro Corinthians. E aí já no final do jogo, o Corinthians. Esse sim foi achado. O Corinthians acha um gol com o Gustavo Henrique de cabeça. Cruzamento do Garro. Não entendi o que aconteceu com a defesa do Vasco. O Gustavo Henrique nem pulou e a bola sobrou para ele. 3-1. E o Corinthians, com mais um lance, defesa dormindo, toma outro gol. Toma um gol do menino Ryan. É um bom jogador. É um bom jogador. O Vasco, se souber trabalhar esse moleque, souber vender ele, vai conseguir pegar um dinheiro muito bom. Mas não era um gol nem para ter saído. E o jogo acabou 3-2. As considerações finais do jogo é simplesmente que se o time do Corinthians estivesse inteiro, se o time do Corinthians fosse um pouquinho melhor do que estava hoje em campo, o jogo poderia ter sido um 5, 6. O Vasco é muito fraco e muito frágil. Vou dar uma falada sobre alguns jogadores, porque eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo. Eu tava criticando alguns jogadores, então eu acho que eu preciso falar deles. Primeiro que eu vou começar falando é o Bidon. É o Bidon. Claramente, eu não sou um fã do Bidon. Acho que todo mundo já percebeu que eu não sou esse fã do Bidon. Mas temos que ser justos. Fez uma partidaça, meu Deus, craque. Não foi também nesse nível. Mas fez uma boa partida. Fez uma boa partida. O que eu espero dele é que ele mantenha boas partidas. Porque tem vários jogos que o Bidon simplesmente se esconde do jogo. E eu, mano, eu me vejo num. Eu me vejo num lugar de criticar ele. Por quê? Porque é um moleque que tem muito potencial pra se esconder do jogo. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. O moleque tem qualidade, ele tem potencial, mas se esconde. Não tenta nada. E isso é um crime pro futebol do Bidon. Porque o Bidon, ele tem potencial, ele tem qualidade. Então ele tem que mostrar. Ele tem que mostrar isso pra gente. E o torcedor vai cobrar isso. Ahn, em, em questão ao individual, eu não sei se tem muito o que falar. Eu não sei se tem muito o que falar. O Corinthians jogou bem dentro do que tinha. Dentro do que tinha foi bom. Matheus Bidu jogou bem. O Gustavo Henrique, seguro. No ataque, o único que eu já falei do Guinegão, eu não gostei muito da partida do Kaique. O Kaique, ele tem uma. Ele não vai ter tanto espaço quanto o Guinegão, porque ele joga mais sem vontade. Ele não tem tanta vontade de jogo. É um jogador mais perninha, eu não vou falar perninha, mas vocês entendem quando eu falo perninha. É um jogador que ele vai se doar menos em campo. E se você é moleque, você já não vai ter tantas oportunidades. E se você se doa menos ainda, fica difícil, fica difícil. É um moleque que tem potencial também, mas é um moleque que eu entendo que ele não vai ter muito espaço. O meio de campo, Ranielli, bem, como sempre. Maicon, foi bem, relativamente, foi bem. O Bidon, bem também. O Charles, relativamente bem. O time, pelo que tinha hoje, o time foi bem. Os que entraram não comprometeram. Então, hoje é um dia a se comemorar. Como eu disse, era um jogo difícil, um jogo muito complicado, um jogo onde a gente podia, se a gente perdesse, pô, o nosso próximo jogo é contra um Palmeiras muito complicado. Então, um confronto direto tem que ganhar. Contra um time fraco, que nem o Vasco, tem que ganhar. E o Corinthians fez isso. Então, não tem muito o que falar. Hoje é aproveitar os 3 pontos, se preparar para o jogo da Copa do Brasil e o jogo contra o Palmeiras, porque esses sim são jogos que importam. Hoje, claro, não vou falar que hoje o jogo não importava, importava, mas era um jogo com menos pressão do que vão ser esses jogos. Então, foi bom ver que o time consegue mostrar alguma coisa. Por último, falar do Dorival. O Dorival está sendo bastante criticado.
Eu entendo, claramente. Porque tem jogos que o Dorival simplesmente parece que batia a cabeça com Romero e Thales Magno, mas eu acho que o Dorival ele achou um meio de pelo menos se livrar um pouco dessa culpa, que é colocar o Guinegão e o Kaique. Com isso, ele já faz um pouco seu olhar com outros olhos pra ele. Você fala, ó, ele tá tentando usar os moleques da base. Ele sabe que o Romero e o Thales Magno são menos um. Então ele tá tentando, ele tá buscando alternativa num elenco que é reduzido. A qualidade no elenco do Corinthians é reduzida. Então você vê que ele tá tentando. Mas ao mesmo tempo, você vê André Ramalho jogando todos os jogos. Você vê alguns jogadores que já não cabem muito nesse elenco. Então é meio difícil, eu entendo as críticas a ele. Ainda assim, não demitiria, não tem muitos técnicos no mercado. Não se iludam nessa de, o técnico vai vir, vai mudar a cara do Corinthians. Não vai, não vai. Ah, quantos técnicos já tentaram vir e mudar a cara do Corinthians? Isso só dá errado, isso só dá errado. O Corinthians precisa sim de um elenco decente, precisa de um elenco decente, porque técnico nenhum vai conseguir produzir muito com o Rian. E eu não tô falando que o Rian é horroroso, mas o Rian não é um primor técnico. E não é um cara que ele vai ser primeira opção de elenco nenhum que disputa por título. Ele é uma das nossas opções. Então, não é só questão técnica, de técnico, né? É uma questão também que o time precisa melhorar, tanto em contratações como a própria produção que consegue produzir agora. Em questão de contratação, não vou falar muito, eu falei do Agostinho Anello, vai chegar mais um jogador, um brasileiro, né, pelo que falaram, mas não tem muito o que dizer. Agora é simplesmente só aproveitar os 3 pontos, ganhamos e é isso. Então, quem gostou, deixa o like, primeiro vídeo desse canal, se inscreva, manda para todos os amigos corintianos e é nóis, vai Corinthians.